Oi, meus amores, mais um domingo, mais um dia de bate-papo aqui com vocês e o tema de hoje é o que não fazer em um trabalho. Hoje a gente vai bater um papo muito engraçado sobre coisas que já aconteceram comigo ao longo desses anos que eu fotografo, que eu dou aula de fotografia e também com algumas pessoas próximas a mim. E são coisas que não podem acontecer durante um evento, durante um trabalho fotográfico. Algumas situações bem cômicas, outras um pouquinho trágicas, mas o importante foi a lição que ficou por trás de tudo isso. Então, antes de você pegar aí sua xícara de café, antes de você sentar no sofá e dar play e vir comigo, não se esquece também de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações aqui no sininho. Não esquece também de deixar o seu comentário com alguma dúvida, alguma sugestão e já chama algum amigo seu para poder assistir junto. Então, bora lá? A primeira situação eu chamei de freelancer. Para quem não sabe, o que é um freelancer? É uma pessoa que ela não é fixa na sua empresa ou ela não trabalha diariamente com você, mas que você chama uma vez ou outra para poder estar te auxiliando em algum trabalho que você precise. E o que aconteceu? Alguns anos atrás, eu fui fotografar um evento grande e eu sempre fui acostumada a fotografar tudo sozinha, mas dessa vez eu estava um pouco insegura. E na época, todos os fotógrafos da minha cidade tinham freelancers, tinha câmera 2, para caso não registrasse algum momento, o câmera 2 tinha ali algumas fotos reservas para poder salvar. E aí eu quis fazer bonito, né? Quis ser chique. E aí eu pensei, vou contratar um freelancer para poder me ajudar durante o evento. E como eu havia decidido que eu queria contratar alguém para me ajudar de última hora, eu não tive ali um leque de opções. Então eu comecei a pensar, pessoas próximas a mim, que eu sabia que tinha uma noção fotográfica boa, que já me conhecia, estava acostumada com o meu trabalho. E de repente, quem que eu tive a ideia de chamar? Minha irmã. E quem conhece sabe que é uma figura, é uma peça. Só que ela tem uma noção fotográfica muito boa, sempre teve. Inclusive, ela já me acompanhou em alguns trabalhos e sempre tirou fotos muito boas. Então eu falei, vou chamar a Jenny e tá tudo certo. E chegando no evento, antes de chegar no evento, tinha passado algumas instruções para ela, expliquei o que um câmera 2 fazia, dividimos por território, chegamos até o local, você fica em tal lugar, eu vou ficar em tal lugar e tudo certo. Quando foi mais ou menos no meio do evento, eu comecei a precisar dela, porque tinha algumas pessoas que queriam tirar fotos das mesas e a gente já tinha feito foto de decoração, foto das comidas, foto de algumas pessoas, mas algumas ainda queriam fotos de mesa. E aí eu comecei a olhar pro canto e eu falei assim, gente, onde que ela tá? E na hora que eu olho pro lado, ela simplesmente estava onde? Ela estava com a câmera de lado, com o prato na mão, na fila das pessoas que foram convidados para a festa se servindo. E na hora que eu olhei aquilo, eu quis morrer primeiro. E depois eu só cheguei perto dela com uma cara de, meu Deus, o que é que você está fazendo? E ela sorrindo como se nada tivesse acontecendo. E o melhor de tudo, com a câmera enrolada no pescoço, do lado como se fosse uma bolsa, como se fosse um acessório. Naquele momento, não tinha muito o que fazer, a não ser, claro, pedir para ela se retirar da fila, pois ela não se retirou, ela sentou na mesa, comeu e ninguém falou nada, ninguém percebeu. E foi muito engraçado pela situação na hora, pela cara de felicidade dela, por achar que não estava fazendo nada de errado. Não sei se você já passou por esse tipo de situação, ou se você conhece alguém que já passou por esse tipo de situação, ou até mesmo se você já viu algum profissional fazer isso em alguma festa sua ou de algum conhecido. Mas é muito engraçado. E antes que vocês me perguntem, não, isso não é uma atitude muito profissional. Como que funciona? Todo evento em que você é contratado, é claro que você tem uma conversa antes com a pessoa que ela está te contratando. E geralmente, dependendo do tipo de evento, as pessoas elas contratam a comida, os buffets, por pessoas. Então, não é legal o profissional ele entrar na fila junto com as pessoas, porque você não sabe se o dono da festa contratou o buffet o suficiente para todo mundo, ou se ele contratou para mais, ou se ele te incluiu no meio daquele pacote, porque pode ser que ele tenha pensado nos funcionários, né, que estão ali nos bastidores, que inclui você, mas pode ser que não. Grande parte de todos os eventos que eu sempre fotografei,
os meus alunos sempre me perguntam, acho que isso é uma curiosidade de todo mundo, que eles falam o seguinte: Fê, pode comer nos eventos? E sim, não tem problema nenhum, desde que você espere a hora certa. É muito antiético você estar no meio de um evento com a câmera na mão, com o seu acessório de trabalho na mão e você estar simplesmente aceitando bebidas do garçom, você estar sentado quando na verdade você deveria estar ali procurando o que fotografar, vendo os objetivos do seu evento, do seu dia, da sua noite, enfim, do seu trabalho. Então, a maioria dos eventos sempre fui muito bem recebida, inclusive os clientes eles gostam muito de mimar a gente. Chega no finalzinho do evento, eles sempre perguntam se você deseja alguma coisa, sempre te entregam uma marmitinha para você levar para casa. Mas um conselho que eu dou, sempre deixem essa parte para comer no final do evento, quando e se o dono da festa te oferecer. Se não oferecer, tá tudo certo também. E agora fica a dica sobre esse tipo de situação. Não, isso não é culpa do freelancer, isso não é culpa da pessoa que você contratou, e sim sua, no caso da situação minha. Por quê? Às vezes, a gente fica tão preocupado com certos detalhes técnicos de onde vai ficar posicionado, onde não vai, que nós esquecemos de coisas básicas, mas que fazem totalmente a diferença, como etiqueta profissional e como se portar em cada tipo de evento, porque cada trabalho que nós fazemos é completamente diferente um do outro. Isso até mesmo se você estiver na sua casa, cozinhando para a sua família, você simplesmente não vai deixar ninguém tocar no prato que você está montando e tirar algum alimento de lá e comer. Na hora, qual que vai ser a sua reação? Poxa, não pode tirar desse, tira do outro. Porque aquilo é algo que você está trabalhando, é algo que está sendo trabalhado. Então, durante aquele processo não pode ser tocado. Então, essa dica instrua muito bem a pessoa que está te ajudando, seja um freelancer, seja um amigo, ou até mesmo você. Sempre faça esses passos antes de chegar no evento e quando chegar no evento, do que é viável fazer e do que não é viável fazer, porque essa responsabilidade é sua como profissional. A segunda situação se chama arranjo de flores. Nessa época, eu não trabalhava para mim, eu trabalhava em um estúdio fotográfico. E estávamos lá, eu e o pessoal da equipe responsável para fotografarmos um desfile num clube local da cidade. E entrando nesse clube, tinha a mesa de frios, tinha entrada, pratos principais, sobremesas, doces, e essa mesa era imensa com vários arranjos de flores. Só que a passarela onde as meninas iam desfilar era colada nessa mesa. Então era como se a mesa e a passarela ficassem entre os arranjos de flores. Então chegamos no evento. E aí, na época, o responsável dividiu as equipes. Olha, uma equipe de X pessoas ficam desse canto, outra deste canto. E tinha ficado eu e um colega de trabalho meu nessa mesa para poder fazer a decoração. E de repente, por uma má comunicação de alinhamento, entre nós dois ali, eu estava no tapete esperando as meninas entrarem, enquanto ele estava fotografando a decoração. Na hora que o evento começa, ele se afobou demais e de repente esbarrou no arranjo de flor e o arranjo de flor espatifou e quebrou no meio do desfile. E nessa hora não tinha o que fazer, porque o desfile estava começando, as meninas estavam entrando e todo mundo já estava de pé, todo mundo já tinha percebido o estrago que tinha sido feito. Então a gente teve que passar pelo constrangimento de parar o evento, o pessoal de serviços gerais tirar o que tinha de tirar de caco de vidro, colocar, substituir o arranjo de flores e no final das contas o nosso patrão naquela época pagar pelo arranjo de flores. Então fica a dica para esse tipo de situação trágica que aconteceu. Não se afobe na hora de um trabalho, seja num evento ou seja em qualquer ambiente que você estiver. Às vezes a gente tende a ficar um pouco nervoso antes de executar algum tipo de trabalho, principalmente aqueles que a gente julga como mais importantes. Mas se acalme, respire, conte até 10 se for preciso, mas faça um pouco de cada vez e preste atenção naquilo que você está fazendo.
Às vezes, quando a gente se afoba, a tendência é ter alguns movimentos muito bruscos e sem olhar para onde que a gente está indo, o que que a gente está fazendo. E tenha sempre uma boa comunicação caso você esteja em equipe. Se você estiver sozinho, você só precisa se programar bem para não se afobar e não perder nenhum momento importante. E a terceira situação que coloquei o nome de confundir alguém ou chamar pelo nome errado no trabalho. Isso é péssimo, é terrível e já aconteceu algumas vezes comigo, sim, infelizmente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu gravo fisionomia muito facilmente, mas nome, meu Deus, meus alunos passam aperto comigo porque eu confundo até hoje. Então, uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado quando eu chegava num evento era de ver a família das pessoas que estavam contratando, dependendo do evento, se era um aniversário, se era um casamento, se era algo publicitário, se era um restaurante. Eu procurava sempre saber quem eram as atrações principais daquele evento, porque aquelas pessoas em especial eu não poderia confundir nem nada. Só que toda situação de evento é muito imprevisível e às vezes está tudo tão corrido e acontecia direto de a pessoa principal que estava me contratando para o evento me apresentar aos familiares, eu cumprimentava um por um. E claro, depois de cumprimentar eu já não lembrava o nome de mais ninguém, assim como ninguém também lembrava do meu nome. Mas o que acontecia? Chegava durante o evento, às vezes algum familiar pedia algum tipo de foto ou algo assim. E eu nunca sabia se era o pai, se era o vô, se era o irmão. Eu não sabia quem a pessoa era. Então chegava um nível, um momento do evento em que todo mundo que chegava para pedir foto, meu primeiro pensamento era, meu Deus, será que é parente da pessoa? Será que não é? Será que é só um convidado? E isso chegou a ficar muito engraçado, porque eu tinha essa neura em todo evento que eu ia fotografar. E o pior, teve uma vez que eu já confundi real os nomes e a cliente havia me corrigido. Eu confundi o cliente da mãe. Eu confundi o nome da mãe e da filha. E eu arrumei uma confusão na hora, achei que uma era a outra e na hora eu fui corrigida e eu fiquei tão apreensiva que eu murchei, eu fiquei muito sem graça. Depois eu fui, me desculpei e a partir desse dia eu prestei atenção numa coisa. Isso demonstra que você não precisa memorizar os nomes de todo mundo. Você nem dá conta de fazer isso, nem fisionomia e nem nome. Mas para ficar algo bem profissional, para ficar algo bem bacana, não tem problema você também perguntar. Então hoje eu não passo mais por esse tipo de situação porque eu não tenho vergonha de perguntar. Se alguém chega até mim em um evento em que eu estou e eu não tenho certeza se é parente, se é daquele grupo de pessoas que eu fui contratada para servir, vamos dizer assim, eu pergunto, claro, posso sim, em qual mês o senhor está, ou então, qual o seu nome? E já pergunto de cara, o senhor é avô, o senhor é pai, o senhor é irmão, ou algo do tipo, que na hora a pessoa já vai te responder em tom até descontraído. Então, o problema aqui não é errar, o problema é você não perguntar. Às vezes você fica com vergonha, você se afoba na hora e quer se sobressair e acaba fazendo errado. Então, fica a dica dessa terceira situação. Pergunte para depois você responder, para que você não venha confundir ninguém ou chamar o seu cliente ou os familiares dele pelo nome errado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se divertido um pouquinho com algumas das situações que já aconteceram comigo. Eu adoro fazer bate-papo com vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários, por gentileza, assuntos que vocês têm dúvidas pra gente poder trazer aqui pra essa roda de conversa e quem sabe na próxima semana não é o tema que você sugeriu. Então, um grande abraço pra você, Deus te abençoe e até a próxima!